Nesta noite eu vou dar continuidade à série de mensagens sobre frutos da carne, ou obras da carne, como diz a Bíblia, mas eu não estou seguindo as obras na sequência que está em Gálatas capítulo 5. Abram as vossas Bíblias, em Gálatas capítulo número 5. É o texto áureo desta série de mensagens, é o texto base dessa série, no qual nós estamos nos debruçando. E falar sobre frutos da carne sempre não é difícil, queridos, porque todos nós temos uma alma e nós sabemos como ela tenta prevalecer sobre o espírito. Então, falar sobre frutos da carne, todos nós passamos num grau maior ou menor a luta, essas lutas, né, com essas obras da carne. Todos acharam? Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Assim diz a palavra de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pregar sobre ira nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, fala aos nossos corações, desperta em nós, ou melhor, traz paz em nossos corações, em momentos e situações que somos levados a ficarmos irados, Senhor, a ponto de perdermos a nossa sanidade, a ponto de perdermos, meu Pai, a nossa regulação mental. E eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, ministra sobre os nossos corações, nos ajuda, Deus, em cada momento da nossa caminhada nesta terra, porque certamente nos iramos. E nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, nos ensina, meu Pai, e nos capacita a mitigarmos, a diminuir cada vez mais, Deus, esse sentimento de ira em nossas vidas. Deus, fala conosco, precisamos de Ti e usa-me em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando falar de ira, quem nunca se irou na vida? Levanta a mão. Amém. Estamos no planeta Terra, graças a Deus. Amém. Todos nós, em um momento ou outro, nos iramos. E eu quero falar sobre 10 verdades sobre ira. Então, eu quero levar, na verdade não são mais 10, diminuir algumas, porque eu condensei algumas coisas aqui. Então, nem sei quantas verdades são mais. Eu estava ali no gabinete, preparando a palavra, repassando a palavra, e aí eu fui mexendo em algumas coisas. Mas eu creio que Deus queira falar conosco profundamente, amém? Essa série, queridos, é uma série para crente. Essa é uma série totalmente para crente. Então, quem não é crente fica incomodado, e quem está em cima do muro, mais incomodado ainda, porque mexe com nossa mudança, com nossa transformação, mexe com mudança de vida, amém? Evangelho para mim é isso. Avivamento para mim é mudança de vida. Avivamento para mim é vencer o pecado. Avivamento é muito mais do que pular, avivamento é muito mais do que rodar, avivamento é ter a vida transformada. É aquilo que eu fazia, eu não faço mais, e aquilo que eu faço, eu estou deixando aos poucos de fazer, porque toda obra que Deus faz em nossas vidas, queridos, tem pessoas que Deus faz assim rápido, né? Isso depende, não é que Deus haja diferente. Aqui, algumas pessoas estão mais dispostas, outras não, ou é um processo que Deus está fazendo realmente na vida de cada um. Mas todos nós temos um processo de transformação, de mudança, amém? Então, não é porque você não venceu ainda essa determinada obra da carne que você não é crente. Muito pelo contrário. Crente é aquele que está inconformado com o que faz. Ele pode até estar fazendo ainda, mas ele não tem paz com aquilo, ele reluta contra aquilo, ele briga consigo mesmo, ele não aceita aquela postura que vira e mexe, volta a se repetir. Isso quer dizer que há um espírito brigando dentro de você com a tua alma. E glória a Deus, isso se chama salvação. Você é salvo, você é crente, você não achou que o pecado é normal. Porque agora, quando eu entrego os pontos, quando eu já deixo como se fosse qualquer outra coisa, que essa obra da carne é assim mesmo, todo mundo tem, então não tem problema nenhum. Eu conheço vários homens de Deus, mulheres de Deus, que se dizem homens e mulheres, que fazem isso e não estão nem aí. Se você pensar assim, queridos, você se acomoda, e aí certamente a sua salvação tem que ser repensada, a sua vida com Deus tem que ser repensada. Mas falar sobre ira, é assim como eu estou irado já com essa tosse que só dá quando eu começo a pregar, já estou irado com isso, amém? Estava o dia inteiro bem aqui, começa a pregar, está repreendido,
em nome de Jesus, amém? Mas a ira, eu quero meditar sobre essa palavrinha tão pequena e nós precisamos ter entendimento profundo sobre ela. Primeiro ponto que eu botei, a ira nem sempre é pecado. Vou repetir, irar-se nem sempre é pecado. Pastor, por que isso? Primeiro, se o senhor acabou de ler aqui que obra da carne é ira. Pois bem, sem dúvida, existe a ira que é pecado e a ira que não é pecado. Essa ira aqui, com certeza, é ira que foi motivada, e aí eu quero entrar muito sobre motivação, para os irmãos entenderem muito bem o que o motivou a irar-se. Querido, se eu estou sendo atingido, se eu estou sendo violentado, é natural que eu venha a me irar, ok? Então essa é uma ira natural, estou sendo violentado fisicamente, estou dando um exemplo, ok? E na minha autodefesa, na minha legítima defesa, eu me defendo porque eu estou irado. Isso é uma ira natural, isso é uma ira que Deus até proporciona isso em você, é que nem o medo. Medo, queridos, existe o medo natural, e existe um medo que já se torna patologia, que já é a síndrome, que já é ou seja, por que eu não atravesso a rua? Por que quando eu atravesso a rua eu olho para os dois lados? Porque eu tenho medo de ser atropelado, né, queridos? Simples. Mas se eu não tivesse medo, eu atravessava de qualquer forma. Então o medo, nele na sua forma natural, ele é salutar para mim e para todos nós. A ira também, para ajudar um terceiro que está passando uma aflição. Então, que você vê uma situação de perigo e você irado com aquilo, você vai ajudar aquela pessoa, separar uma briga, por exemplo. Estou dando exemplos em que a ira é positiva. Abram as vossas Bíblias em Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo, lá no meio da Bíblia, capítulo 7, versículo de número 11. Tem salmos na Bíblia, queridos? Tem lá, só você abrir no meio da Bíblia, você vai encontrar lá. Salmo capítulo 7, versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os... Indignação, ou em outras versões, ira. Tá bom? Quando nós lemos em Gálatas capítulo 5, 21, que fala sobre ira, ira ali no grego quer dizer thumos, quer dizer fervente. É aquela ira realmente que ela é motivada por ciúmes, egoísmo, que não tem uma motivação lícita, uma motivação ilícita, e você fica irado, e essa é pecado, que no grego quer dizer thumos. No grego, essa indignação, orge no grego, é uma indignação, é quando você fica indignado por uma situação. Essa seria a ira normal, natural, essa ira com motivação justa. E a outra é a ira por motivação injusta. Quando eu vejo esse Salmo capítulo 7, versículo 11, não obstante, está no hebraico também, esse zalam, também quer dizer indignação, mas podia estar raiva aqui, pode estar ira aqui. Quem irou-se aqui? Quem se irou aqui? Deus. Deus ficou indignado. Então existem indignações, iras, raivas, que não são pecado, ok, queridos? Amém? Então essa é uma indignação de Deus. Vá ler na sua Bíblia, Marcos capítulo 3, eu preciso ultrapassar essa preliminar, para nós adentrarmos nos demais textos. Marcos capítulo 3, versículo de número 5. Marcos 3, versículo de número 5. Todos acharam, amém? É a passagem do homem na mão ressequida. Olha o que diz versículo 5. Olhando-os ao redor, Jesus, tá? Jesus olhando-os ao redor, indignado, ou irado, ou com raiva, e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Jesus ficou indignado com a dureza de coração de todos que estavam ao redor daquele homem, ao vê-lo na situação que estava e não fazerem nada. Jesus ficou indignado, irado, com raiva daquela situação. Ou seja, essa é uma ira cuja motivação é uma motivação regular, lícita, ok? Que não há nenhuma mácula.
ele tem uma motivação lícita, uma motivação regular para ele ficar irado com aquela situação. Amém, meus amados? Então, primeira coisa que você tem que entender, nem toda ira é pecado. Amém? Dependendo da motivação, a ira é lícita. Lembre-se quando Jesus chegou no templo, ele viu os comerciantes vendendo coisas dentro do templo, e Jesus fica indignado, o pátio ali do templo todo tomado por comerciantes, vendendo coisas mais coisas, e Jesus fica indignado com aquilo, irado com aquilo. O que é que ele faz? Joga tudo no chão, né, queridos? Joga as mercadorias todas no chão, expulsa aqueles mercadores do templo. Jesus ficou indignado, irado. Jesus pecou, queridos? Não, amém? Primeiro que Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e em nada pecou. Então, beleza. Então, ele não pecou. Jamais ele pecou. E mais, nessa situação, a ira não é a de Gálatas capítulo 5, que nós lemos no início. É a ira motivada por um fator lícito. Estavam fazendo da casa de Deus um mercado. E Jesus diz, a minha casa é casa de oração. E bota tudo no chão. Ou seja, é uma ira que tem uma motivação lícita. Então a gente passa esse primeiro ponto, que é importante você aprender. Então nem toda ira é pecado. Existem iras que são iras realmente que a motivação ela é lícita. Então você se irar com aquilo é algo lícito. Ok, queridos? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então a gente precisa sempre ver a motivação que levou aquela pessoa a se irar. Abram as vossas Bíblias, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, como uma mensagem, uma pregação temática, a gente vai andar um pouquinho na Bíblia, ok? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 2. Gênesis 4, a partir do versículo 2. Ainda estou falando sobre a motivação, amém? Então a ira, por que, pastor, o senhor bater tanto nessa tecla? Porque para que eu seja curado, para que eu consiga administrar as minhas emoções, porque ira é sentimento, amém? Ira é alma, ok? Para que eu possa controlar as minhas emoções, controlar a minha ira, eu tenho que saber até mensurar a motivação. Por que eu estou assim? O que está me levando a ter esse temperamento? O que está me levando a falar mais áspero? O que está me levando a perder um pouquinho o prumo das minhas emoções? Será que essa motivação é lícita? Olha que diz Gênesis capítulo 4, versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o... que o Caim fica irado, o semblante dele fica caído, ou seja, aquele semblante duro, bicudo. Sabe aquelas pessoas bicudas, que você olha, meu Deus, dá até medo de chegar perto, vai sair faísca aí. Então, ele estava assim, Caim estava bicudo. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o que Deus fala. Olha, por que você está assim? Não é certo que se você agir bem, você vai receber resposta? Se você agir mal, você vai receber também a resposta da sua maldade. Mas ele continua irado. Queridos, o que gerou, porque nós sabemos toda a história, porque não dá tempo de ler tudo, né? O que Caim faz? Mata Abel. Quando Deus falou para ele, olha, se procederes bem, está tranquilo, ou seja, em outras palavras, a partir de agora, procede bem, que você vai bem. Deu uma chance para Caim, mas Caim não. Ele fica o quê? Ciúmes, egoísmo, começa a olhar para Abel com revolta e mata Abel. Ou seja, a motivação de Caim
queridos, da ira dele, não foi porque a oferta dele não foi aceita. Foi porque ele viu o irmão tendo a oferta aceita. Então gera nele egoísmo, ciúmes, revolta, ele vai e mata. Isso é ira, isso é pecado, isso é a ira pecaminosa, motivação ilícita, motivação baseada em ciúmes, em egoísmo. Certamente todos nós já ficamos irados por alguma coisa, por não termos recebido e outros terem recebido. Quantos estão irados com Deus? Quantos se iram com Deus, queridos? Parece um absurdo, mas não é um absurdo, é coisa que acontece muito. Pessoas que não aceitam algo ter acontecido em sua vida e colocam a culpa em Deus. E ficam irados com Deus e passam a vida inteira assim. E qual a motivação? A motivação é lícita. Então, sempre essa resposta. Quando você começar a se irar, para que isso não se transforme em pecado, pense, Senhor, é lícita essa minha motivação? Só porque eu não tive aquele emprego que eu gostaria de ter, mas agora recebi, né, André? Um emprego melhor ainda. Então, às vezes, ficamos irados por situações, por motivações que a gente não entende. Meu Deus, eu vou me irar por causa disso, vou me revoltar por causa disso. Olha, essa motivação não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então, eu preciso sempre me pautar nisso. Mas se a minha ira, a minha revolta, a minha raiva for baseada em motivações que não agradam a Deus, ciúmes, revolta, certamente eu estou pecando. Essa minha ira se chama pecado. Amém? Glória a Deus. Amém ou não amém, queridos? Amém. Com base nisso, então, passando essa preliminar, a gente já entendeu. Nem toda ira é pecado, vai depender da motivação, ok? E uma forma de eu me curar, quando a ira começar a chegar até mim, é eu perguntar para mim mesmo, que motivação é essa? Por que você está se irando? Ei, alma, por que você está irada? Ah, é ciúmes? Ah, é egoísmo? É orgulho? Porque o meu orgulho foi ferido. Eu me senti exposto. Então aí começam aquelas revoltas que vai durando anos e anos e não muda. E essa ira é pecado, ok? Mas eu separei outro ponto aqui. A ira sempre será perigosa. Aí guarde isso, queridos. A ira sempre será perigosa. Abra a sua Bíblia, lá no finalzinho dela agora, vai lá em Tiago capítulo 1, versículo 19. Hebreus, Tiago, logo depois de Hebreus, você encontra Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Já sei o que é ira, já sei que nem sempre ela é fruto de pecado, sei que eu tenho que olhar sempre a motivação, para que eu possa me controlar, mas olha o que diz Tiago 1, 19. Todos acharam, amém? Eu coloquei como título, a ira sempre será perigosa. Versículo 19 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para... Que eles me explicam aí o que é tardio para se irar. Não é difícil, tardio para se irar. Pô, quando eu estou irado, já estou irado. Não tem como assim, espera a ira, aos pouquinhos. O que é tardio para se irar? Eu confesso que eu fiquei batendo a cabeça e perguntando muito para Deus o que é ser tardio para se irar. Como se eu pudesse, né, segurar, peraí, ira, peraí, vem um pouquinho devagar, vamos deixar para mais tarde, ira. Mas, olha, queridos, tem situações que eu sei que vai pegar fogo. Tem situações que eu sei que vai dar problema. Tem situações que eu sei que quando eu vou abrir meu cartão de crédito vai dar problema. Eu sei que quando eu vou, vamos lá, vamos dar exemplos aqui, queridos. Bom, não sei. São situações que eu deixo para depois. Comida não agrada? Não, lá não tem esse problema. Mas assim, é você saber que uma situação é delicada e que você deseja que, olha, eu não quero ter constrangimento agora.
tem que ter uma conversa com aquela pessoa, olha, posso deixar para amanhã? Porque eu sei que vai dar ira. Eu sei que vai dar problema. Posso empurrar um pouquinho isso? Posso deixar um pouquinho para depois de amanhã? Porque eu me preparo para mirar. Ou melhor, eu me preparo para administrar a minha ira. Tem situações que você já sabe que vai ser uma bomba. Já sei que vai dar problema. Então eu vou me preparar emocionalmente para quando essa ira chegar, porque vai ser um momento realmente que vai gerar incômodo. Ou seja, na minha concepção, esse é o ser tardio para se irar, você se preparar para aquele momento, se preparar para aquela situação. Então, eu não sei em que na sua vida você já sabe que quando conversar com ele, quando conversar com ela, quando acontecer aquela situação, quando tiver aquele momento, vai ser um momento conturbado. Então, olha, vamos deixar para depois? Poxa, vamos deixar para a noite para a gente conversar? Não, mas agora, logo de manhã, já vai ficar o dia todo ruim. Vamos deixar para a noite? Ou então vamos deixar para mais tarde? Amanhã a gente conversa sobre isso. Vamos parar que a gente sempre... E que isso, com isso, eu me preparo, você se prepara, nós nos preparamos para aquela conversa que será delicada. Então seja tardio para se irar. Amém? Tenta postergar esse momento, porque aí você vai ter mais armas para se controlar. Ok? Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Já pensou aí na sua cabeça o que você precisa ser tardio para se irar? Então começa a pensar aí, tá bom? Outro ponto que eu botei aqui na ira você pode controlar como irá responder a tudo isso. Interessante, queridos. Abram as vossas Bíblias, lá em Efésios capítulo 4, volte um pouquinho aí na sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios capítulo 4, versículo 26. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 26. Irai-vos e não... então posso ficar irado e não pecar? Pode. Pode. Irai-vos e não pequeis. Eu posso ficar irado, mas controlar aquele meu sentimento e não deixar que ele venha transbordar em atitudes que sejam erradas, atitudes sem intempestivas, de atitudes que podem trazer uma preocupação, um problema maior do que deveria ser. Amém? Então a Bíblia deixa claro, olha, irai-vos e não pequeis. Em outras palavras, na ira você pode controlar como irá responder a tudo isso. Eu posso me controlar. Acharam aí, queridos? Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, Paulo estava ensinando ao povo aqui que eu posso me irar e não pecar. Eu posso irar e não agir, colocar em prática aquela minha ira que está apenas no meu sentimento. Lembre-se, se eu já estou irado porque a minha motivação é errada, eu já pequei, ok? Mas se a minha ira é com base no motivo até justo, mas se eu agir de uma forma desproporcional àquilo, queridos, eu estou pecando. Amém? Então você pode se irar, mas não peque. Não peque. Amém? Vigia nas atitudes que você vai tomar, porque às vezes estamos tão inflamados com o sentimento, tão revoltados com uma situação, que a gente vai lá e age de uma forma desproporcional àquilo. Não é isso que acontece? Crimes acontecem assim. Atitudes intempestivas acontecem assim. Atitudes violentas acontecem assim. Palavras violentas acontecem assim. Discussões acontecem assim. Porque eu não me poli. Quando veio aquela ira, poxa, peraí, vou segurar isso. Interessante, queridos, porque existe uma ira que é natural, né? Eu falei no início da pregação. Existe uma ira que é natural. Aconteceu algo com você e você tem que botar para fora, queridos. Você fica nervoso com aquilo.
Isso a psicologia já diz, a medicina vai comprovar, então as pessoas ficam somatizando e guardando. Tem pessoas, já conheço uma pessoa que perdeu um filho e foi velar o filho, enterrou o filho, não derramou uma lágrima. No dia seguinte estava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Você pode pensar, essa pessoa é fria, essa mãe é fria, ou esse pai é frio. Não, queridos, é uma forma de defesa. Uma forma de se defender daquilo, que é uma forma errada de se defender. Porque uma hora a conta vai chegar. Aí, às vezes, numa conversa, num gabinete, ou com um psicólogo, a pessoa começa a se abrir, começa a gritar de chorar, gritar de cura. Porque ela tinha que botar aquela ira para fora, ela tinha que gritar, ela tinha que espernear, ela tinha que, queridos, às vezes até xingar. Porque ela tinha que botar para fora aquilo que ela estava segurando por tentar se fazer forte, às vezes perante outros. Eu tive um pastor que perdeu uma filha de uma forma assim, terrível, queridos. E no dia do enterro dele, ele pregou com toda a firmeza. Eu não consigo me enxergar pregando. Está amarrado esse nome de Jesus, né? Vou nem falar sobre isso. Mas assim, o pastor pregou no dia do falecimento da sua filha, naquele momento trágico, onde ele tinha que estar chorando, queridos. Mas às vezes nós, nessa capa de, eu sou pastor, né? Eu tenho que manter uma seriedade, eu tenho que dar uma sobriedade para a situação. Uma hora a conta chega. Uma hora você não aguenta e uns falecem, outros caem doentes, porque seguraram aquela ira que é uma ira que tem que ser colocada para fora. Vocês estão entendendo, queridos? Então, por isso que a importância de profissionais, porque às vezes a pessoa não consegue fazer isso no ambiente dela, mas no ambiente de um consultório, num gabinete pastoral, a pessoa se sente confiante para abrir o seu coração, rasgar o verme e chorar mesmo. Eu já vi pessoas, queridos, tentando bater naquele que estava mediando uma situação, quando ela começou a ser curada da raiva que ela tinha, porque ela tinha que botar aquela raiva de alguma forma para fora, e o que veio nela foi bater no camarada que não tinha nada a ver com a situação, estava tentando ajudar uma situação, tanta raiva que ela tinha. Estou falando para ninguém bater em ninguém não, por favor, queridos, tá bom? Misericórdia. Bata no pastor lá dentro, tranquilo. Mas, eu estou falando que reter essa ira, que é uma ira saudável, eu perdi alguém, eu tenho que gritar. Eu tenho que chorar. Senão vira patologia. Senão eu vou ficar 10, 15 anos chorando ainda aquela situação. E aí eu não vivo, eu não consigo andar, não consigo dar um passo à frente, sempre remoendo, sempre trazendo memória. Por quê? Porque não viveu o luto. Não viveu aquela perda. Não colocou para fora aquela raiva. Por isso, queridos, que é bom o diálogo sempre. É bom você conversar sempre, falar o que você está sentindo. Não segure sentimentos. É claro que você pode, como eu falei, né, no início da pregação, nesse texto aqui de Tiago, olha, seja tardio no irar-se. Eu posso me preparar para aquilo, mas vai ter que chegar um momento que eu vou ter que tocar na ferida. Vai ter um momento que eu vou me irar, mas eu vou me preparar para não pecar. Porque pecar é isso, depois a pessoa não tem nada a ver com isso. Foi algo que você passou, algo que você se entristeceu, você se fechou para o mundo, e agora anda bicudo e batendo em todo mundo. Todo mundo acaba sendo vítima da situação que você mesmo se aprisionou, você mesmo se escravizou nos seus sentimentos, que você não quer colocar para fora, nunca colocou para fora. E aos poucos vai machucando pessoas que estão ao teu lado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que eles precisamos ser curados. Amém? Eu preciso ver a motivação de eu estar irado. Eu preciso retardar ao máximo essa ira. Eu preciso me preparar emocionalmente para isso. Pastor, quem pode se preparar emocionalmente para uma perda? Ninguém. Ninguém está preparado para isso. Mas o luto é para isso. O luto é para eu amadurecer essa perda.
É para eu entender algumas coisas que aconteceram. Ou talvez nem entender, mas ter pelo menos a possibilidade de rasgar meu coração. Amém, meus amados? Aí quando eu leio esse texto de Efésios capítulo 4, 26, irai-vos e não pequeis, é porque, queridos, eu tenho que, no meu domínio próprio, tentar dominar essa minha ira para não ficar machucando as pessoas. E quando eu falo dominar a ira, é entender que tem tempo para eu gritar mesmo. Tempo de luta é para gritar, é para chorar. Não esconda. Se abra com aquele que você confia. Mas se você reter, você vai pecar, queridos. Porque uma hora você vai explodir. Ou vão ser aquelas explosões parceladas, né? Onde toda a família sofre. Os que estão ao seu redor sofrem. São aqueles que, a gente fala isso muito quando a pessoa está presa às drogas, aquele que está ao lado delas tem um nome, né? Addict, né? É isso o nome? Não? Quem sabe? É isso? Né? É aquela pessoa que ela está recebendo de tabela. Ou seja, eu trouxe uma analogia de uma pessoa viciada em drogas, mas talvez não tenha sido a melhor analogia, mas eu falo daquela pessoa que está sofrendo, mas não sabe como se curar, e acaba pecando por machucar outras pessoas, até inconsciente, queridos. Até de forma inconsciente. Quem está entendendo, diga amém. Então, posso mirar, mas não peque. Não peque. Busque ajuda, busque aconselhamento. Amém? Esteja ao lado de pessoas que te amam. Não tenha medo de rasgar o seu coração, de falar o que você está sentindo. Não deixe que a ira venha se transformar em pecado. E ela se transforma em pecado quando eu não sei administrá-la. E aí eu acabo respondendo de uma forma desproporcional ao que eu passei. Amém? Próximo ponto. Queridos, não alimente a ira. Sabia que tem gente que alimenta a ira? Como se fosse a ira um animalzinho, você vai lá dando comidinha na boca da ira. Você vai alimentando ela. Olha o que diz Efésios ainda 4, 26. Efésios 4, 26 diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa... Ou seja, alguns pegam isso literalmente, né? Então, eu mirei agora, então eu não posso, ao cair do sol, começar a anoitecer, eu tenho que pedir perdão. Eu creio que isso aqui é uma maneira de linguagem de falar, olha, não demora com isso. É como se Deus estivesse falando, olha, resolva isso. Você não pode ficar irado assim o tempo todo. E quanto mais eu vou dando tempo para essa ira, mais eu estou alimentando ela. Tem o texto que eu falei de você de você saber o momento de resolver a situação, e tem aquele momento em que você começa a postergar demais, e vai passando, alimentando aquela situação como se você não quisesse resolver. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, tem um tempo para você resolver isso. Sol se pondo lembra trevas, né, queridos? Ou seja, aproveita a luz para você resolver isso. Tantas analogias, tantos entendimentos, tantas interpretações que a gente pode trazer disso. Tanto que é o momento certo para acabar, e como traz luz a tudo isso. Talvez você esteja aqui irado com alguém, mas você não conversou nem com ela do porquê da tua ira, e a pessoa nem sabe o que fez. E você irado com aquela pessoa. E a pessoa nem sabe o porquê da ira, e você jamais foi até ela para dizer o que houve, o que você subentendeu talvez. E vai passando tempo, você vai alimentando aquela ira, e você mesmo fica doente. A pessoa que talvez tenha feito algo para ti, está tranquilona, e você é doente. Então não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva os seus dilemas, seus problemas, suas dificuldades. Amém, queridos? Procure ajuda, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Olha o que diz. Botei outro ponto agora. A ira não pode produzir briga. Olha o que diz Provérbios. Vai lá para o meio da Bíblia de novo. Logo depois de Salmos. Provérbios 29. Provérbios 29. Versículo 22. Provérbios 29, versículo
22. Todos acharam, amém? Olha o versículo 22. O iracundo, olha que nome interessante, né? O iracundo levanta contendas, o furioso multiplica as... Queridos, o iracundo é aquele camarada, é aquela pessoa que só vive irada. Certamente você não conhece ninguém assim. Você não conhece assim. Esse iracundo só se mente, sempre está em briga. Sempre está reclamando. Sempre está questionando. Sempre não está satisfeito. É o iracundo ou iracunda, né? É o homem ou a mulher que nunca está, sempre está de bico, sempre está reclamando, sempre está batendo de frente com alguma coisa. Meu Deus, misericórdia. Seja livre. Amém? Porque a ira não pode produzir briga. E a Bíblia diz, o iracundo levanta contendas. É só contenda. É só briga. Quem está entendendo, diga amém. Quem é assim? Não, quem é assim? Não diga amém, não. Mas, queridos, o iracundo e a iracunda, parece até uma forma engraçada de falar, né? Mas o iracundo, ele é muito chato. Ele é muito chato. Não é verdade? Então, porque vive sempre naquela naquele mesmo ritmo de só ficar irado. Só ficar irado. Você vê a pessoa, meu Deus, não se diverte não. Pô, vamos dançar um pouquinho, né? Vamos sair um pouquinho para brincar, para se divertir. Então, mas muito irado, porque só vive em contendas, só vive em brigas. Precisa de libertação em nome de Jesus, amém? Tudo é contenda, tudo é ira, sempre uma revolta, sempre uma indignação. Meu Deus. Amém ou não amém, queridos? Volte lá para Efésios, capítulo 4. Amém? Eu fiz esse propósito, para você andar na Bíblia toda. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Nós estávamos no 26, né? Eu vou ler novamente o 26 e o 27 agora. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Querido, eu acho essa frase, não dar lugar ao diabo, acho super interessante, porque o que é dar lugar ao diabo? Vou dar um exemplo, cuidado com esse exemplo que eu vou dar, tá bom, queridos? Não estou falando que é isso, por favor, misericórdia. Agora estou até com medo de dar esse exemplo, mas vamos lá. Eu estou no metrô, estou sentado, chega uma pessoa com mais de idade ou deficiente, e eu dou lugar para ela, amém? Eu dei lugar para ela. O lugar era de quem? Era meu. Eu estava sentado ali. E agora ela sentou no meu lugar. Quando a Bíblia diz, nem deis lugar ao diabo, em outra situação, por isso que eu fiz essa analogia, tem nada a ver com idoso, nada a ver com deficiente, por favor, queridos. Foi só uma maneira de falar, dar lugar para alguma coisa, entendeu? Quando a Bíblia diz, olha, irai-vos, não pequeis, Deus está falando do iracundo, né? Não se põe o sol sobre a ouro, nem deis lugar ao diabo. O iracundo, ele dá lugar para o diabo entrar. O iracundo está sendo movido pelo diabo, ele deu lugar para o diabo. Quando você vive essa remoendo ira, discórdia, contenda, você está dando lugar para o diabo na tua vida. Ó, pode entrar, pode sentar. Era teu lugar, você sempre te dou, diabo, pode sentar. Pode ser tranquilo, pode ficar a hora que quiser, vamos até da Sanspen até Jardim Oceânico. Dei lugar para o diabo tranquilo, e naquela viagem toda, ele está no meu lugar, e está agindo como se fosse eu. É isso que eu trouxe essa analogia para entender. Nem deis lugar ao diabo, não dê lugar para o diabo, queridos. Amém? Quando você fica nessa ira recorrente, quando o sol se põe sobre a sua ira e você não muda, você não busca perdão, você não busca arrependimento, você não busca conversar com a pessoa, você não busca ouvir os porquês daquela pessoa ter agido daquela forma, você não dá chance para a pessoa se defender. Esse é o iracundo. Ele se acha o dono da verdade. Ele se acha o dono da verdade, ele não admite nada que saia da forma como ele quer. Porque se sair vai ter briga.
Vai ter briga. Ele é iracundo, ela é iracunda. É briga, contenda, tá na veia. Tá na veia. Você olha uma situação e vai dar briga. Tem coisa que você já até se antecipa. Não, deixa os dois... deixa ficar perto não, vai dar briga. Você deve conhecer situações assim. E vai lá. Vai lá, ajuda lá, entra no meio daquela conversa. Vai dar briga. Ou seja, queridos, não dê lugar para o diabo, não. Às vezes você brigou com o seu marido, com a sua esposa, com o teu filho. Dê lugar para o diabo, não. Não deixa, quando ele vier pedir perdão, vai você. Escuta ele, escuta ela. Não basta a sua versão. Você não sabe o porquê de ter falado aquilo. Às vezes ela nem sabe do porquê, nem sentiu que foi grosso, grosseira ou grosseiro. Pague para ver. Ouse ouvi-lo, ouse ouvi-la. Senão você vai ser iracundo, você vai remoer essa ira e vai ficar anos assim. Anos assim. E aí o que você pensava que era com aquela pessoa, vai aparecer outra mesma situação. A mesma situação com outra, aí você vai ver, alguma coisa errada tem comigo. Não é possível. Resolva a sua situação. Vá até ele, vá até ela, converse, diálogo, amém? Não dá lugar para o diabo. Não dá lugar para o diabo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Outro ponto que eu coloquei aqui. Olha aqui, é o último ponto. O sentimento da ira nos dá a oportunidade de mostrarmos quem nós somos. Interessante isso, queridos. Situações que acontecem em nossas vidas, que nos levam a irar, vão mostrar quem você é. Vão mostrar quem você é. Olha, aí mesmo, Efésios 4, 27. Vamos partir do versículo 28. Vou a partir do 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira, iracundo. Nem deis lugar ao diabo, iracundo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte. Antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Em outras palavras, queridos, pode ler o texto todo. Aqui está falando, muda. Muda. Como eu li aqui, aquele que furtava, não furte mais. Em outras palavras, olha, pare de irar-se. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Essa ira que está acontecendo na tua vida não pode produzir pecado. Não peques. Irai-vos, não pequeis. Irai-vos, mas faz diferente. Vai ouvir a pessoa, peça perdão quando você é a vítima, mas peça perdão. Inverta a ordem. Foi magoado, tente abençoar aquela pessoa. Faça diferente. Aquele que furte, não furta mais. Olha, não parece uma história, não está desconexo isso, cara, queridos. 25, 26, 27 não está desconexo do 28. Em outras palavras, para que eu não deixe que a ira venha se sobrepor sobre mim, para que o sol não venha se sobrepor à minha ira, para que eu não dê lugar ao diabo, eu tenho que mudar. A ira pode vir, mas ela não vai me dominar. Eu vou agir diferente. Você pode estar irado com aquela pessoa, querendo esmagá-la. Teu sentimento assim, olha, mata aquele cara. Pega aquela pessoa. E você vai, Senhor, me dá graça para ouvi-lo e ouvi-la. Para saber o que aconteceu. No trânsito, então, né, queridos? Olha, no trânsito, eu sou tentado assim todo o tempo. Às vezes eu caio na tentação, meu Deus, queridos, olha, como é difícil. Eu sou difícil no trânsito, eu confesso que sou difícil no trânsito. Então, mas o meu calcanhar de Aquiles está aí também, um deles, né? É o trânsito, queridos. Eu fico irado, eu tenho que me segurar. O rapaz vem aqui para o lado, não vai passar mesmo. A Luciana já fica, deixa passar, não vai passar. Não é assim. Tem outros que eu deixo passar. Agora você deixou passar? Sim, eu faço também isso. Queridos, cada um tem o seu aperto, ok? Mas não peque. Não faça isso, não vou passar. Porque numa dessa, o cara insiste, bate o carro, sai do carro e mata você. Por uma bobeira, por uma ignorância, uma imbecilidade minha, de não deixar o cara passar por causa de 10 centímetros. Orgulho, né? Não, peraí, pô.
Eu estou mó tempão aqui na fila, ele vem e entra aqui assim, deixa o camarada aí, deixa aí. A ira vem, queridos, dá vontade sim de segurar ele ali. Confesso que se eu estivesse num carro maior, eu ia segurar ele no cantinho, mas de meu pequenininho. Mas assim, a ira pode vir, você tem que dominar isso. Domina, faça diferente. Amém, queridos? Nesta noite Deus quer te encorajar a fazer diferente. Faça diferente. Não dê resultado à raiva, não dê resultado à ira. Pelo contrário, haja em paz, procure, Senhor, me dá paz. Se a motivação não é boa, eu não vou entrar nessa, não vou mirar, mas se eu mirar eu não vou pecar, não vou agir desta forma. Amém, queridos? E tenho certeza que Deus vai abençoá-la em todo tempo. Amém? Não dê lugar para o diabo. Hoje é dia de matar o iracundo, a iracunda, no bom sentido, amém? Hoje é dia de tirar a ira, ou melhor, administrar melhor a ira. Ok? Por que é melhor falar assim, administrar melhor a ira? Porque tem ira que é necessária, que ela precisa vir. Ela precisa ser colocada para fora. Eu sei que esse tipo de mensagem é uma mensagem para você refletir, você meditar e procurar viver, amém, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, nas ruas, que Deus, no trânsito, amém. Eu vou sair daqui com essa palavra no meu coração, amém, para que eu possa me controlar no trânsito, amém. Que Deus possa te levar a uma ponderação maior, que Deus possa te levar a um equilíbrio maior, amém. A ira sempre, quando ela extrapola, quando a motivação é errada, ela sempre vai gerar pecado, sempre vai gerar pecado. Então, primeira coisa, queridos, veja a motivação. Você vai ver que na maioria das vezes você vai falar, pô, não vale a pena. Por que eu estou assim? A motivação não vale a pena. São aquelas tempestades que nós fazemos num copo d'água. Não vale a pena. Amém, queridos?